Bom dia. Oi, Silvia, tudo bem? Eu estou te devendo aqui a gravação sobre a carta aos Efésios, né, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós ficamos de debater aí as nossas reflexões. Então, eu fiz uma breve introdução para a gente poder tomar par do contexto onde Paulo ele vai escrever a carta aos Efésios, né? Então, nós sabemos que essa carta ela é fruto de longa e amadurecida meditação teológica que contempla o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Por que amadurecida meditação teológica? Porque Paulo ele estava preso. Esta é uma das cartas do cativeiro, conhecida também como carta do cativeiro, porque foi escrita no momento em que ele estava preso. Então ali ele teve tempo para entender o que seria esse projeto de Deus para a salvação da humanidade, como que isso estava se desenrolando. E ali ele vai ser inspirado pelo Espírito Santo e ele começa a escrever essa carta aos irmãos em Éfeso. Em Cristo, Deus reúne todos os homens na paz e na unidade, excluindo quaisquer separações de raça ou de origem religiosa. Cristo é o centro e ápice do eterno projeto de Deus. É o caminho da reconciliação e reunião de todos os homens no único povo de Deus. Até então existiu o quê? Os judeus, que eram conhecidos como povo eleito, e os gentios, qualquer estrangeiro que não fosse judeu. Então, automaticamente estava fora, apartados aí do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Era assim que eles entendiam a situação naquele tempo. E aí, nesse momento, o Espírito Santo vai trazer essa revelação para Paulo, mostrando que a igreja é a esposa, a igreja é o corpo e a igreja é o edifício. Então, nessa carta, ela tem 6 capítulos apenas, é uma carta pequena, mas vai mostrar toda essa grandiosidade, a igreja como esposa, como ela deve ser adornada, como uma noiva, a noiva do Cordeiro. Nós vamos ver isso. E depois como corpo de quem? Corpo de Cristo. Então, se somos igreja, corpo de Cristo, como que esses membros devem estar se relacionando, né? E por que somos o edifício. Então, o nosso corpo é templo, o nosso corpo é o edifício. Então, essa carta é a carta do mistério da formação da igreja. Em Efésios, o Espírito Santo é descrito como a marca ou selo da propriedade de Deus, aquele que capacita aqueles que creem a ter intimidade com o Pai, aquele pelo qual Deus habita na igreja e a pessoa que fortalece os que creem em seu íntimo, capacitando-o e equipando-o para a batalha espiritual. Nós sabemos que o último capítulo vem falar, né, que aquele que é crente, a luta dele não é contra a carne, e sim contra o espírito, as hostes potestades e toda a guerra espiritual que os crentes travam, não é? Aquele que acredita em Jesus, aquele que acredita em Deus. E é muito legal, porque vem falar que todos nós fazemos parte desse plano de Deus na salvação, para a salvação. Então não existe um povo eleito, existe o povo de Deus. Então não tem essa, eu sou crente, eu estou no nível acima. Não existe isso, não existe isso. Aqui ele vem mostrar que todos nós, a todos, cabe a mesma graça, a mesma promessa de Deus, tá? Então nós vamos ver, a autoria é de Paulo, né? A data, o tempo que ela foi escrita, mais ou menos entre o ano 60 a 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma, né? O nome Paulo em hebraico, Saulo, significa o solicitado, em romano significa pequeno, e ele se intitula Apóstolo de Jesus Cristo. A assinatura apostólica dele vem: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Foi escrita na prisão, como a gente já falou, é uma das cartas do cativeiro, a carta aos Efésios.
a carta a Filemon, aos Filipenses e aos Colossenses também foram escritas quando Paulo estava preso. Filipenses, Filemon, Colossenses, mais ou menos do ano 55 a 57 depois de Cristo. Então, aos Efésios ela veio depois. Então, por que é interessante essa carta e qual era o contexto que os irmãos em Éfeso, como eles viviam, né? Então, nós vamos ver que essa cidade de Éfeso foi fundada mais ou menos 1050 antes de Cristo, era um centro político, comercial e religioso, de cultos pagãos variados. Porque é interessante a gente pensar, porque fala assim, eles eram pagãos e não sei o quê, mas tinham fé. Tinham uma fé inabalável, eles tinham fé em vários deuses. Aliás, eles tinham deuses para todas as coisas. E tanto eles tinham fé que lá, quando Paulo chega no templo e ele começa, isso a gente vê lá ainda em Atos dos Apóstolos, ele começa a falar, aí ele vai entender o quê? Que naquele lugar onde ele estava falando de um Deus que não tinha um rosto, não tinha uma escultura, uma estátua que o definisse, ele estava falando no meio de tantos outros deuses, né, espalhados ali, mas os gregos, eles já tinham deixado também num canto um espaço para o Deus invisível. Então eles acreditavam nesse Deus sem mesmo conhecer. E Paulo chega e ele se apropria daquele monumento reservado para um Deus que não tinha uma escultura, não tinha uma aparência, não tinha nada. E aí ele começa a falar do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho, Jesus Cristo, o que ele fez por todos nós. E é interessante a gente imaginar essa situação de Paulo ali, né? Cada um com seu Deus, com a sua religiosidade, vamos dizer assim, bem acirrada, e começam a ouvir Paulo falar de um Deus até então desconhecido para eles. E uma cidade grande, uma cidade grega da antiga costa da Jônia, colonos gregos jônicos. A partir do ano 129 a.C., ela foi considerada a segunda maior cidade do Império Romano. Então veja a importância de Éfeso para o Império Romano. Templo de Ártemis, ou Ártemis, deusa da fertilidade. Hoje ela é considerada, esse templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso foi destruída no ano de 263 pelos godos e em 614 por um terremoto que destruiu parcialmente a cidade. Mas ela foi reconstruída. Claro que, né, a reconstrução, você sabe como é que fica. E no ano 2015 integrou Éfeso à Unesco, Patrimônio da Humanidade. É um território que hoje pertence à Turquia. Então é nesse contexto de idolatria acirrada que Paulo ele chega e ele começa a falar desse Deus. E ele vai falar de um Deus e vai colocar em xeque também o comércio que existia ali, porque muito eles lucravam com o comércio das esculturas que eles faziam, dos deuses que tinham ali. E Paulo começa a abalar isso aí. Não, o meu Deus não precisa fazer escultura para ele, não tem imagem para ele, não é? Então, e aí, como é que fica? Mesmo assim, ele não deixa de falar. Mesmo assim, ele não deixa de falar. Ele não hesita. Era a função dele, assim como é nossa função, o ide e levar o evangelho a toda criatura, para que nós deixemos de ser criaturas humanas e nos tornemos filhos de Deus. É o que vai ser explicado bem nessa carta aqui para nós, porque o plano da salvação é esse. Quando você entra nele, você faz parte dele, você deixa de ser apenas uma criatura humana e você passa a ser filho de Deus, não é? Então, quando Paulo ele tem essa iniciativa, ele vai porque ele foi impactado. Ninguém vai evangelizar ninguém se não sentir em si mesmo a transformação. Ninguém vai. E ele foi porque ele sentia
que a vida dele tinha sido regenerada, ele sentia que a vida dele tinha sido transformada, ele não era mais a mesma pessoa, e ele era bom no que ele fazia, né? De perseguidor ali, ele passa a ser um propagador da palavra com excelência, ó, haja vista tudo que ele deixa escrito para nós hoje, não é? Que mais? E ele ainda fala para Timóteo, quando ele escreve uma carta para Timóteo, ele diz assim, rogando para ele, né? Rogando, pedindo com insistência, que não ensinem outra doutrina, nem se detenha a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação em Deus, porque esta consiste na fé. Então, Paulo, ele pede para a gente tomar cuidado com tudo aquilo que a gente ouve. Nos dias atuais, existem muitas tentativas de mostrar o que é o universo, os cosmos, as energias positivas, negativas, tudo bem, pode existir tudo isso. Só que a nossa fé não pode estar numa energia, a nossa fé tem que estar fundamentada na base, tem que ter uma base sólida para isso. E a base da nossa fé é Jesus, o Filho de Deus. O propósito da mensagem: mostrar aos crentes que Cristo está no controle do universo, tanto no universo exterior quanto no nosso universo interior. O passado marcado por imoralidade, bebedeira, vícios, qualquer situação nossa do passado que possa desagradar a Deus, não é? Isso é passado, isso não será cobrado de nós mais. Uma vez que nós estamos salvos pela graça, o nosso passado não nos é imputado mais como escândalo, sabe, tudo aquilo que nós fomos ou fizemos que desagradassem a Deus ou que desagradou a Deus, uma vez confessado, ele não nos é imputado mais como pecado ou como maldade, porque afinal de contas você fez uma confissão, você buscou, sabe, correr atrás, vamos dizer, de um prejuízo, né? Então você está em paz com Deus. Então o seu passado não pode ser imputado mais. E o plano de Deus para a redenção, ele é universal, tanto para judeus quanto para os gentios, ele não tem acepção de pessoas. O plano de Deus para a salvação não tem acepção de pessoas, desde que você queira livremente escolher esse caminho. E aí ele vem mostrar isso, a importância da unidade aqui na carta aos Efésios. Que mais que coloca? O papel do Espírito Santo, né? Que faz de nós o corpo de Deus, o povo de Deus e o corpo de Cristo na terra. Então, vem mostrar para nós. Então, são 6 capítulos, essa foi uma breve introdução, são alguns apanhados que a gente tira mesmo da própria introdução que vem na Bíblia Sagrada. A gente tem esses dados, pouca coisa eu peguei de outros lugares, e só para a gente ter uma contextualização, como surgiu a carta aos Efésios e qual o objetivo dela. Mostrar para nós a unidade, mostrar para nós esse plano que Deus tem para a salvação da humanidade e que ele não faz acepção de pessoas, está aberta a qualquer um, desde que queiram, tá? Assim eu termino aqui essa breve introdução e depois eu vou gravar para você os capítulos. São reflexões minhas que você vai acrescentando as suas para a gente poder ter um estudo mais completo, né? Já que você está estudando as cartas de Paulo Apóstolo, tá bom? Beijo!